Olá, bem-vindos a mais uma análise baseada no livro Computer Science and Overview. E hoje, seguindo a lógica do livro que vai do concreto para o abstrato, a gente vai desvendar uma tecnologia que está por toda parte, mas é quase invisível: a compressão de dados. É a verdadeira mágica que faz o nosso mundo digital funcionar. Bom, para a gente começar a entender isso, vamos pensar numa coisa que acontece todo dia. Como é que pode um filme, um arquivo gigantesco de 2 horas, chegar no nosso celular quase que na hora? Parece mágica, mas tem muita ciência por trás. E aqui a gente vê o tamanho do desafio. Olha só essa diferença. O arquivo original de um filme pode ter, sei lá, 100 gigabytes. Para ele chegar via streaming, ele precisa ser reduzido para uns 4 gigabytes. É uma redução de mais de 95%. É uma transformação absurda que acontece nos bastidores para que a gente possa apertar o play. E essa quantidade toda de dados cria o que a gente chama de dilema digital. Não é só uma questão de onde guardar tudo isso. O principal problema é como mover essa informação. Tentar mandar 100 gigas pela internet sem nenhum preparo seria um desastre. Simplesmente não daria para assistir nada em tempo real. E aí que entra a solução: a compressão de dados. A ideia, no fundo, é bem simples, sabe? É encontrar um jeito de dizer a mesma coisa, só que usando menos palavras. Ou, no nosso caso, menos bits. É como se fosse uma taquigrafia, uma forma de abreviar a informação sem perder o sentido. Então, o ponto mais importante aqui é que comprimir dados não serve só para economizar espaço no HD. É o que torna os dados móveis, acessíveis. Pensa bem, sem compressão não existiria streaming, chamada de vídeo seria impossível, e nem pensar em ter milhares de músicas no bolso. Mas tá, como é que isso funciona de verdade? Acontece que todo método de compressão obriga a gente a fazer uma escolha. É uma decisão fundamental, um verdadeiro dilema entre ser perfeito e ser prático. E essa pergunta aqui, ela é a chave de tudo. É ela que divide todas as técnicas de compressão em duas grandes famílias. E a resposta, claro, depende totalmente do tipo de arquivo e do que a gente vai fazer com ele. E aqui fica bem clara essa troca: perfeição contra eficiência. Se a gente está falando de um texto ou do código de um programa de computador, não dá para perder nenhuma vírgula. Qualquer errinho pode estragar tudo, por isso se usa a compressão sem perdas. Agora, para uma foto, um áudio, um vídeo, o nosso olho e o nosso ouvido nem sempre percebem pequenas imperfeições. E é aí que entra a compressão com perdas, que consegue diminuir muito mais o arquivo. Certo, então como é que esses métodos fazem a mágica de encolher os arquivos? Vamos dar uma olhada em duas técnicas super inteligentes que são a base de quase tudo que a gente usa hoje em dia. Uma técnica muito usada, principalmente em vídeos, é a codificação relativa. Penso assim: em vez de mandar a imagem inteira da tela 30 vezes por segundo, o que seria um desperdício, o sistema manda a imagem completa uma vez só. Depois, ele só envia o que mudou de um quadro para o outro. Se o fundo da cena está parado, não tem por que enviar essa informação de novo e de novo, né? Outra técnica genial é a codificação por dicionário. Ela funciona, de novo, como uma taquigrafia. O sistema lê o arquivo, encontra padrões que se repetem um monte de vezes e cria um dicionário. Aí, em vez de repetir aquele padrão enorme, ele só coloca um código bem curtinho no lugar. Olha só esse exemplo prático aqui na tela. A mensagem original repete a sequência XYX várias vezes. Em vez de escrever tudo isso, o sistema cria uma entrada no dicionário. O número 4 agora significa XYX. A mensagem codificada vira só 4444. A economia de espaço é gigantesca. Ok, agora vamos sair um pouco da teoria e ver onde essa tecnologia toda aparece no nosso dia a dia. Porque acredite, a compressão de dados está em todo lugar, mesmo que a gente não perceba. Um exemplo clássico que todo mundo conhece é o GIF. Esse formato, um ícone da internet, usa um sistema de codificação por dicionário para criar aquelas animações curtinhas e leves que a gente tanto usa. O grande truque do GIF, e por isso ele é um sistema com perdas, é limitar a quantidade de cores. Uma foto normal pode ter milhões de tons de cor diferentes. O GIF simplifica tudo e reduz essa variedade para uma paleta de no máximo 256 cores. Não é uma cópia perfeita da imagem original, mas para a web é mais do que suficiente. Agora, quando o assunto é áudio e vídeo, os reis do pedaço são o MP3 e o MPG. Esses dois padrões simplesmente revolucionaram a indústria da música e do cinema, permitindo a era digital.
Esses formatos com perdas são otimizados não só para o tamanho, mas para a velocidade da transmissão. Dá uma olhada no gráfico. Um vídeo em MPG precisa de uma taxa de dados bem maior que um áudio em MP3. E é a compressão que garante que essa mídia chegue com qualidade de forma fluida, sem ficar travando toda hora. E o impacto disso no mundo real é absurdo. Olha só, graças à compressão do MP3, dá para guardar umas 400 músicas em apenas 1 GB de espaço. Isso mudou completamente o jeito como a gente ouve e coleciona música. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. O que seria da internet como a gente conhece hoje, sem a compressão de dados? Serviços de streaming, mensagens instantâneas, redes sociais com fotos e vídeos, nada disso existiria. A compressão é, sem dúvida, a heroína anônima da nossa era digital.